Queridos irmãos, queridas irmãs, este deve ser para nós um momento de alegria, pelo fato de aqui podermos nos encontrar reunidos na intimidade desta casa abençoada, que de forma fraterna abre suas portas para cada um de nós, nos recebe, nos agasalha, e que graças a esta oportunidade, a este ensejo e a esta casa abençoada, nós buscamos sempre ampliar os nossos conhecimentos como necessidade primordial, buscando ampliar também a nossa autoiluminação. Então, por este motivo, agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial. E agradecemos também a Jesus, esse grande amigo de todos os momentos e de todas as horas de nossa vida. Seja a sua paz e a sua proteção esteja sempre constante junto de todos nós. O tema é interessante porque ele envolve a questão do perdão. E nós sabemos que falar sobre isso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil. Porque o perdão, essa questão do perdão, do perdoar ou não perdoar, ele sofre uma variação muito grande. Muitas variantes que nos leva a profundas meditações. Então é um tema que não será em poucos momentos que nós teremos a capacidade, e até porque não estamos autorizados, não temos essa autorização para tanto, para que em pouco tempo possamos desenvolver todo esse tema. Mas o perdão, ele é uma necessidade, esse verbo perdoar. Ele realmente é uma necessidade primordial para cada um de nós. É uma necessidade que temos e que ainda muito pouco buscamos cultivar. Alguns de nós, na dificuldade, em torno da ignorância, do desconhecimento das coisas, e muitos de nós ainda muito envolvidos com as questões do materialismo. E é claro, quando nós falamos em materialismo, buscamos trabalhar esse lado, nós vamos perceber imediatamente a questão do egoísmo, do orgulho, a presença desses inimigos junto de nós, que são um dos maiores fatores de impedimento para que, no momento certo, adequado, nós possamos reatar amizades. Porque, na verdade, o perdão, ele implica em tudo isso. Por que perdoar? Para que nós possamos exercer essa virtude, é necessário que haja um motivo muito forte, para que nós possamos então apelar para o perdão. Por que perdoar? E sabemos da dificuldade de aplicar esse verbo, perdão. É claro que essa virtude e o verbo perdão, ele ainda é alguma coisa que faz parte de mundos que ainda se encontram numa ordem inferior. Porque a aplicação do perdão, ela só se dá onde haja a relação de pessoas entre si, mas que fazem convivência em planos de ordem inferior. E nós sabemos, tomando aqui a Terra, nós sabemos que a Terra
onde habitamos, ela é um mundo de ordem inferior, é um mundo de categoria inferior, onde a base ainda, por enquanto, permanece. É um mundo de provas, um mundo de expiações, é um mundo de ordem inferior. Por quê? Porque ainda nós nos encontramos numa condição inferior. É claro que é uma condição relativa. Estamos longe ainda da superioridade, de nos tornarmos superiores. E é claro que essa superioridade é no campo da espiritualização, no campo da espiritualidade. Quando o espírito, cumprindo no tempo e no espaço, fazendo uma trajetória, pegando do começo, da condição simples, ignorante, porque desconhece, e passando pelas mais variadas fases, até chegar à condição essencial, que está estabelecida para cada um de nós. É uma questão inexorável. Todos, um dia, seremos seres perfeitos. Seremos pessoas totalmente diferentes daquela que consiste nos padrões de hoje. E temos plena convicção que nos mundos já mais adiantados que o nosso, nos mundos mais evoluídos, onde impera a amizade plena, o amor, nessa relação, onde as pessoas se dão bem, onde se aplica aquela questão de Mateus, lá do capítulo 7, versículo 12, quando ele diz, porque é uma lei de reciprocidade. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Queremos que nos trate bem, então temos que tratar bem. Então, a convicção já atesta para cada um de nós, e é uma lógica, que nos mundos de ordem inferior, no mundo de ordem superior, já não existe mais a aplicação dessa virtude, que é o perdão, desse verbo, perdão. Porque não há o que perdoar, porque tem que haver um motivo. Nós não podemos perdoar uma pessoa por nos ter feito um bem, por nos ter feito uma caridade, por nos ter socorrido no momento de dificuldade, sendo aquele ombro amigo. Então nós chegarmos e aplicarmos, olha, eu te perdoo por você ter agido assim comigo, ter sido bom, me apareceu no momento em que mais precisava, eu te perdoo por isso. É uma questão de lógica. Basta que a gente medite mais profundamente, nós vamos saber que é uma questão de lógica. Então esse verbo perdoar, ele ainda é aplicável e aplicado ainda nos meios, nos ambientes, onde nós como humanidade, como irmãos que somos, ainda nos relacionamos numa condição ainda bastante inferior, longe do amor. Porque a meta para a humanidade, estabelecida para que a humanidade seja feliz verdadeiramente entendendo, tem que se pautar nessa virtude maior que é o amor. É justamente isso que Jesus nos trouxe, inclusive com relação ainda ao perdão, porque o que é o perdão? O que será que aconteceu quando nos vimos na condição de perdoar, mas ainda há impedimentos dentro de nós? Esses impedimentos geralmente são voltados para a questão do orgulho, para a questão do egoísmo, porque nós já estamos muito bem informados e não tem como nós darmos um passo mais adiante numa direção feliz se nós não trabalharmos essa questão. Porque o perdão é simplesmente aquilo que vai desatar nós, que vai soltar as algemas que ainda nos prendem uns aos outros. É praticamente
é praticamente uma certa forma, uma carta de alforria, quando ambas as partes buscam encontrar a liberdade. Mas a liberdade numa condição onde as partes estejam bem. Aquele que cometeu o erro, aquele que cometeu o crime, porque sempre está voltado a uma questão criminosa. Porque há gente que pensa que a questão crime, ela está voltada só para o homicídio. Cometer um crime é cometer um homicídio, de forma alguma. Crime é sinônimo de erro. É quando nós erramos de alguma forma. E muitas vezes erramos até conosco mesmo. E quando não erramos com relação ao nosso irmão, ao nosso semelhante, com relação à natureza, uma porção de coisa. Então estamos cometendo crime. Pelo fato de criarmos um impedimento para que alguém seja, em dado momento, estar melhor e feliz, se nós formos esse instrumento, nós estamos, por consequência, cometendo um crime. Quando, em função de nós impedimos, matamos o sonho de alguém que tem nos seus sonhos projetos bons, inclusive o projeto maior é o projeto da felicidade, estar bem. Quantas vezes, quanta gente não tem a capacidade de ser um instrumento de matar, de impedir que aquela criatura se realize e esteja bem. É um crime. Então, por maior ou menor, não importa. Na verdade, o perdão é alguma coisa que liberta. É aquilo que vem libertar. Então, como é que a gente poderia ver isso? Como nós poderíamos entender melhor isso? Busquemos sempre na fonte mais segura, nessa fonte inesgotável para todos nós, que é aquele que está no comando do planeta Terra, que está na coordenação de tudo e de todas as coisas, e que passou um tempo aqui junto de nós, nos trazendo um grande legado, o Evangelho, considerado como o Evangelho Boa Notícia, Boa Nova porque são as novidades melhores que aparecem para nós. Então, é justamente através de Jesus, via Mateus, lá no capítulo 18, 21, quando Jesus é admoestado até pelos seus discípulos: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? 7 vezes? Porque o número 7 aí, ele praticamente estava na cultura daquele pessoal de antigamente. É um número cabalístico. 3, 7, 9, por aí vai. Então no costume, até 7 tudo bem. Além de 7, até 7 vezes, Senhor. Ao que Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele ainda coloca em 1 vezes, porque esse vezes está voltado ao infinito, porque não termina nunca. 70 vezes 7, porque muita gente confundiu no passado e até se limitou a ficar 70 vezes 7, que daria 490, aí sim. Mas é 70 vezes 7 vezes, não termina nunca. Então, e ele prossegue. Aí nesse capítulo 21, 22, Jesus trabalha essa questão. Então não tem limites. Por que não tem limites? Porque se nós errássemos pouco, se nós cometêssemos poucos crimes, então seria fácil aí trabalhar um número, porque a gente não ia passar daquele número, talvez nem chegasse. A gente já estava num ponto que ia errar uma vez, 2, na terceira já não errava mais, com ninguém. Mas se está voltado ao infinito, porque é possível e está previsto que nós, por mais que nos aperfeiçoemos, por mais que ainda desenvolvamos sentimentos interiormente em nós,
estaremos sempre propensos, num momento ou em outro, aquele deslizezinho, por pequeno que seja, para provocar uma mágoa. Porque muitas vezes começa de uma forma simples. Às vezes hoje um ódio, porque na verdade ele acaba se constituindo num ódio, que precisa ser desamarrado. Uma pessoa odiando a outra. Então, de que forma começa isso? Tem coisas graves, há muitas coisas graves, crimes cometidos, pessoas que chegam a dizer assim: você me pede para que eu perdoe, mas você sabe o que aconteceu comigo, você sabe o que ele fez da minha família? Ele acabou com a minha família, acabou com a nossa vida, e você quer que eu perdoe? E aí fazer o quê? A não redarguir da seguinte forma: mas meu querido, você vai arrastar isso até onde? Até onde você vai arrastar isso? Porque note bem, perceba, ele sofre porque é o agressor, é um ser infeliz, sofre, mas você sofre porque você não se solta, você não se desamarra disso. Note que você sofre também, você é infeliz, você sofre muito. E até quando, até onde? Se começar a fazer um treinamento, a treinar, porque ninguém consegue perdoar de imediato. É necessário que a gente comece, pegando pelo começo, como diz Divaldo, é começando que se começa. Porque o Divaldo, ele relata um caso assim, de alguém que certo dia o abordou e disse para ele, após uma palestra daquelas, e alguém que não gostava dele, e fazia parte da relação assim, mais de longe, e ele o aborda e diz para ele: você sabe, eu quero te dizer uma coisa, eu não gostei, e quero ser mais sincero, eu não gosto de você. Eu não gosto de você, eu quero ser bem sincero, bem honesto. Ao que o Divaldo redarguiu: mas eu gosto de você, disse ele, não gostando. Porque intimamente, ele também disse: eu também não gosto. Mas ele não podia dizer isso para ele. Ele não podia dizer isso, mas eu gosto de você. E passou-se o tempo, e muito mais da parte do Divaldo, ele começou a treinar. Aí, é claro que já lhe sopraram, como Joana, né? Ali próximo. E daí, meu querido, você tem que ser o primeiro exemplo. Não é você que é o grande pregador? Deve ser. Por que não ser o primeiro exemplo? Porque ela sabia que ele também não gostava dele. Havia uma antipatia. E ele teve que começar. E ele começou, porque a questão é repetitiva. E ele começou a se esforçar e treinando: eu gosto, não gostando, mas eu gosto. Quando, passado um tempo, já aquela animosidade, aquela antipatia, aquela aversão, já estava bastante diluída. E ele percebeu que isso era progressivo. Ele podia melhorar mais isso. E ele deu sequência e logo ele percebeu que ele gostava da pessoa. Por quê? Porque ele percebeu que é um irmão dele, é um filho de Deus, tanto como ele. E nós aprendemos que nós devemos amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, e ao nosso próximo como nós mesmos. E como ele mudou de atitude também para com ele, e ele percebeu, os dois acabaram no futuro se gostando, tornaram-se grandes amigos no futuro. Então tudo é uma questão de treinamento, porque da mesma forma acontece o litígio. Aquilo que hoje vem a ser um ódio, às vezes começa de uma forma simples também. As antipatias. Não tem gente que diz assim: eu não vou com a cara daquela pessoa, muito antipático, eu não vou com a cara. Ainda mais quando ele chega num determinado lugar que aquela pessoa está ali e nem olha para a cara dele, às vezes nem faz por mal, nem percebeu, às vezes de repente está num enlevo, passando por uma dificuldade, está num transe até, e por o fato de não ser comentado, aí ele com o filho dele disse para consigo: é exatamente o que eu penso. Olha aí, nem me cumprimentou, nada. É uma pessoa antipática mesmo, e começa a espalhar para os outros. Além dele, espalha. Aí aquela antipatia vai crescendo, porque são fases interessantes. As antipatias, e isso pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na família. A antipatia começa, ela vai evoluindo, e se não tomarmos cuidado, logo é uma aversão. Aquela pessoa, já estamos totalmente aversos àquela pessoa, que já é um ponto. E para começar a odiar,
é mais um passo. Porque são fases imperceptíveis. É como a questão entre o dia e a noite. Ninguém é tão indelével que nós não sabemos quando termina o dia e quando começa a noite. Não existe uma barreira. Terminou o dia, a noite. Ela vai se desfazendo, se esvaindo, a luz solar, e de repente, quando percebemos, de forma lenta e gradual, já vai anoitecendo e anoiteceu. Então é exatamente dessa forma que acontecem as coisas. Quando Allan Kardec ele trabalha a questão das obsessões, porque isso é uma obsessão, não tem como negar que não seja uma obsessão de mim como agressor, de mim como motivo daquela inimizade. Por isso que Jesus prescreve: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. O que significa a palavra inimigo? Ela vem de inimizade. Por que nós estamos inimigos? Significa que antigamente nós éramos amigos, agora nós estamos inimigos, estamos de mal. Então, Allan Kardec vem trabalhar essa questão das obsessões, e ele vai colocar também a obsessão, porque ela está presente nisso. Muitas vezes ocasionada por nós, e quando a gente dá trela, e quando a gente entra nesse clima, o que não faltam são mentes que nós não vemos, que estão na invisibilidade, mas que também não gostam daquela pessoa, que tem alguma coisa contra, e que nos usam como instrumento, percebendo que já temos uma questão favorável para esse lado. Então, Allan Kardec, quando ele trabalha a questão das obsessões, ele vai colocar em 3 pontos fundamentais: a obsessão simples, a obsessão fascinada, e posteriormente, quando ela culmina na subjugação. A obsessão simples é aquela que a gente ainda tem tempo para rever. Se a gente estiver, mesmo que seja o mínimo possível, orando e vigiando, porque isso é uma grande dificuldade sempre em nosso meio, no mundo inteiro. Nós, quando comentamos um assunto, trabalhamos o assunto, não são para as 4 paredes, que aqui nos encontramos, de forma alguma. Então, ela começa muitas vezes de uma forma simples, porque nós ainda temos uma psicosfera, nosso psiquismo ainda resiste, e nós temos ainda raciocínio, podemos raciocinar, até perceber, meu Deus, alguma coisa não está bem. E alguma coisa, e não é meu, e a gente começa a perceber. Aí é o momento que a gente entra, buscamos os recursos da oração, e a gente consegue sair. Então, de uma forma simples. Mas se a gente não trabalhar isso, e deixar correr, da simples ela vai caminhando, vai chegar o momento em que nós já temos dificuldades. São muitos desses casos que chega desse problema, muitas vezes na casa espírita, nos atendimentos do diálogo fraterno, e que a criatura tem que passar por fluidoterapia, a terapia dos passes, a terapia da água magnetizada. Então, quantos desses casos? Mas a terapia, tanto da água magnetizada quanto dos passes, ela vai ajudar em muito, vai ajudar a dissolver, e a pessoa pode voltar, tem todas as condições de voltar ao normal e ter autonomia. Essa é a palavra mágica. Quando nós somos autônomo, eu estou no comando, não aceito ou aceito, eu tenho comando. Mas se ela se tornar mais gradativa, ela vai caminhando na direção da fascinação. Até um ponto nós temos facilidade, e até recursos, lugares onde ir, para que possamos encontrar um meio para que a gente possa reaver a nossa saúde, muitas vezes física e mental. A partir daí, ela vai sofrendo uma gradação, aí ela entra no fator fascinação. A criatura fascinada é uma pessoa que, vista pelas pessoas, é uma pessoa normal. Conversa, sorri, aquela coisa toda, mas interiormente ela já sofre uma certa fixação. Ela substitui o errado pelo certo.
e o certo pelo errado. Tudo que ele faz está correto. E as orientações que vêm de fora, muitas vezes divertindo, meu irmão, olha, cuidado com esse ponto, muito cuidado, não está correto essa atitude. Ele vai rejeitar, já vai rejeitar, vai rechaçar. Ele sente que está bem. E dali para a subjugação, ao ponto em que aí ele está totalmente subjugado, não tem mais comando, não tem mais autonomia, são essas gradações. Mas os espíritos de escola, os benfeitores espirituais, sempre dizem que é de uma forma assim muito indelével que acontece. É por isso que temos que tomar cuidado. E a questão do perdão é exatamente porque quando a gente chega e a gente busca treinar isso, e não é, a gente sabe que não é fácil, mas nós temos que insistir, porque não adianta começar agora e parar depois. Pensemos naquele atleta que chegou àquele ponto, aquela atleta, medalha ouro. Por que ela está lá e ela continua lá? Porque treina tantas horas por dia. 5, 6, 10 horas por dia está treinando para manter aquela performance. Não é diferente. Em qualquer coisa que nós aplicamos em nossas vidas não é diferente. Imagine se essa atleta ela parar e começar a não levar mais a sério, o que vai acontecer? Não vai ser uma medalha ouro. E se bobear, não vai conseguir chegar nem na metade do que ela fazia, quando não perder todas as suas conquistas. Então, não é diferente. Então, o perdão também é uma questão de consciência, que numa situação mais tranquila, elevada, novamente a palavra autonomia, quando a gente realmente tem um certo suporte em nós mesmos, então, aí nós buscamos entender o que se passa. O porquê dessa anomalia. Mas a questão profunda aí é desse litígio entre duas pessoas. Por que hoje nós estamos nos odiando? O que aconteceu? De que forma aconteceu? Onde aconteceu? Porque geralmente a gente sempre culpa o outro, mas não foi por minha causa, mas o outro diz da mesma forma. Então, é aquele jogo. Então, e Jesus, novamente, utilizando ainda, desse capítulo 18 de Mateus, mais à frente, nós falamos do 21, 22, e 23 para frente, ele vai dizer assim, olha a sua comparação que Jesus faz. Ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu pedir conta dos seus servos. E começando a fazê-lo, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Lhe trouxeram um que devia 10.000 talentos. E porque ele não tinha como pagar, o credor, o rei, pediu então para que lhe vendesse a esposa, os filhos, seus bens e a ele, para pagar a dívida. Ele era devedor, tinha que pagar a dívida. Mas ele, naquele momento, ele se coloca de joelho perante aquele senhor e lhe diz, Senhor, tem paciência para comigo. Tem paciência para comigo, porque eu lhe pagarei. E aquele senhor, aquele rei, tomado de compaixão, naquele momento, ele é tocado nos sentimentos, tocado de compaixão, ele lhe perdoa a dívida, mas perdoa em definitivo e pede para que ele se vá. Se vá, está perdoado, não deve mais nada. E ele se foi. Só que esse servo, mais à frente, ele encontrou um conservo, que era o servo dele agora, encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. E ele, o pegando pelo pescoço ali, lhe disse, paga o que me deves. E ele da mesma forma, se colocou, se humilhou, se colocou de joelhos diante dele e pediu, tem paciência para comigo,
e eu pagarei. Mas ele, de forma alguma, ele mandou para que o prendesse, até que ele pagasse a dívida, mandou que o prendesse. Porque antigamente tinha muito disso. Se a pessoa não pagava, ia para a cadeia. Então, as pessoas que estavam observando aquele episódio, aquele lance ali, correram contar para o rei. E o rei imediatamente mandou chamá-lo. E ele disse para ele: mau servo, eu, diante da sua súplica, lhe perdoei toda a sua dívida. Não estava você também no dever de perdoar o seu conservo? Então, naquele momento, aí ele usou da mesma forma. Então pediu para que os verdugos o tivessem e colocasse na prisão, até que ele pagasse a conta. Mas essa questão é interessante, porque Jesus, ele usa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu pedir contas dos seus servos. Quem são esses servos? Os servos do Senhor. O reino, e ele relata o reino dos céus, porque o reino dos céus é sinônimo de uma coisa muito boa, de um lugar onde se vive bem, uma sociedade que vive feliz. Não é aquilo que se aguarda para o futuro, após esse momento de transição, não é o que se aguarda. Naquela justificativa de João, quando Jesus diz dessa forma: porque os meus discípulos serão vistos por muitos se amarem. Mas esta é a fase futura. E Jesus faz essa alusão, porque o reino dos céus é semelhante. Aí esses semelhantes somos nós, que temos dificuldade de perdoar uns aos outros. E ele termina dizendo: porque é assim que o Senhor agirá com relação àquele que não perdoa, cujo irmão não perdoa um ao outro. Então vejamos, se a gente for meditar profundamente, a gente vai notar que se nós não partirmos o mais depressa possível para trabalharmos essa questão, quanto tempo nós iríamos passar ainda? Nos odiando, nos dando mal, numa sociedade perversa. Então, mas aguardamos o reino dos céus. Então, a gente vê que a questão do perdão, ela é muito interessante. É fácil perdoar? Não é fácil de forma alguma, mas há que se começar. Nos recordamos aqui de um fato ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial também, vejamos só, não foi realmente o motivo principal, mas foi um dos motivos. Quando um arquiduque de Áustria, Fernando Francisco, ele foi assassinado, ele e a esposa, lá na Bósnia, em Sarajevo, quando eles foram assassinados, porque a guerra já começava a se ensaiar, as dissidências, já a incompatibilidade de ideias, do poder de nações, e justamente o motivo deles estarem ali era o motivo de sentarem os líderes, a liderança em torno de uma mesa e discutir, falar da necessidade da paz, da harmonia. Mas um ativista fanático, que pertencia a um certo ativismo, chega e os mata os dois. Não foi o motivo principal, mas foi um dos motivos, porque a partir dali começou-se a tomar as dores. Da mesma forma que um país envia um emissário para um lugar e ele é assassinado lá. Qual é a ideia? Qual é a ideia? O que aconteceu? Olha a forma como fomos recebidos lá. Já cria imediatamente um clima de antipatia, de aversão, de animosidade, e qualquer coisa é como se fosse uma fagulha para acontecer. Foi exatamente assim que começou a Primeira Guerra Mundial. E no decorrer da Primeira Guerra Mundial,
que foi de 1914 a 1918, e foi uma grande guerra, porque nesse curto tempo, quase que o mundo inteiro estava envolvido, milhões e milhões de pessoas morrendo, uma guerra sangrenta. Mas só que uma peculiaridade: enquanto essa guerra acontecia, havia uma outra guerra interna acontecendo, que não foi registrada pelos historiadores. Uma guerra que aconteceu internamente, talvez aproveitando o ensejo. Tratava-se dos turcos otomanos, que há muito, em 1299, já reunindo as tribos, nômades, eles foram criando um poder, chegando a um grande exército armado, e a essa época já era um grande império, o Império Otomano, muito forte. E eles aproveitaram o ensejo da Primeira Guerra Mundial, que estava acontecendo de uma forma feroz, terrível, e invadiram a Armênia, porque eles não gostavam do povo armeno. Eles não... Por quê? Por questões de facções religiosas, porque o povo Armênia foi um dos primeiros locais que assumiram para valer a conversão cristã. Nós temos notícia que o movimento maior que houve numa convergência onde o cristianismo se arvorou de forma muito forte foi na Antioquia. Paulo, através dos seus companheiros de trabalho, Antioquia é considerado o primeiro ponto mais forte. Em segundo lugar, a Armênia. No ano 301 ela já era declarada como uma região cristã para valer. O que contrariava o que nós vemos hoje no Oriente Médio. Basta que fala que a criatura é cristã, aquele povo, aquelas pessoas, aquele grupo é cristão para ser atacado. Não era diferente. Então eles atacaram a Armênia. E lá, se nós formos procurar lá na internet, nós vamos notar um dos maiores genocídios. O genocídio armênio que está lá. Mais de 1.500.000 pessoas foram trucidadas. Os maiores nomes, os maiores vultos luminosos que filósofos, cientistas, religiosos, inclusive tiveram a capacidade de reunir 600 no local, os mais eminentes, e matá-los todos. Mas um outro fato, após terminar a guerra, um fato interessante, eis que um pequeno grupo, com um chefe ainda fazendo parte dos turcos otomanos, desse império, que já estava enfraquecido, mas esse pequeno grupo chefiado por um chefe muito maldoso, muito ruim, um sanguinário, entrou numa pequena vila, entrou num vilarejo, numa pequena cidade, e adentrou dentro de uma casa, em cuja casa estava reunida ali a família, o pai, a mãe, uma jovem adolescente de 15 anos e uma outra jovem, sua irmã, de 12 anos. Esse chefe praticamente demente, de uma ferocidade sem limites, ele chega e adentra a casa. Ele atira no pai, na mãe, elimina os dois, pega da menina de 12 anos, dessa jovem de 12 anos, e entrega para a soldadesca, que estava do lado de fora, para que fosse violentada, estuprada, sediciada. Morreu de uma forma horrorosa, a irmãzinha de 12 anos. E a de 15 anos, quando ele se foi, ele levou para Istambul, onde ele tinha ali, na sua casa, uma verdadeira orgia, onde ele já tinha outras jovens também armênias, porque eram umas jovens muito bem postas, de uma beleza
incomparável, então ele a leva para fazer parte do seu harém. E essa jovem de 15 anos, ela fica ali 2 anos, servindo ele da forma como esse psicopata queria. Mas, em 1919, 1920 mais ou menos, elas conseguem fugir. Ela consegue fugir junto de mais algumas amigas. E elas se vão. E ela, então, se propõe a estudar. Ela se forma em enfermagem. E tornou-se uma grande enfermeira, essa jovem de 15 anos. Ela se torna uma profissional excelente. Então, ela vai atender num hospital de grande tamanho, de grande demanda, ainda atendendo aqueles que passaram pela guerra, as dificuldades, né? E ela foi atender nesse hospital, se candidatou para atender lá. E num dado momento, num certo dia, eis que o diretor do hospital a procura para lhe fazer a seguinte proposta: se ela atenderia uma pessoa que chegou ali, um homem, em situação totalmente deplorável, caindo aos pedaços, os tecidos da pele, do corpo, quase que em putrefação, exalando mau cheiro, totalmente demente, a tal ponto que jogaram num quarto isolado, porque as outras pessoas, enfermeiros, enfermeiras, porque o conheciam, não quiseram atender. Então esse diretor do hospital chega até ela e pergunta se ela atenderia aquele homem. E ela acenou afirmativamente que atenderia, sem nenhum problema. Então, a partir dali, então, ela começa a atendê-lo. Ela estava dado como morto, não tinha mais chance de vida, era só para atendê-lo. Mas de forma desvelada, amorosa, ela atendeu, da melhor forma possível, dando-lhe alimento na boca, com o maior desvelo. Moral da história: 6 meses após, ele estava totalmente recuperado, estava bem, estava de alta. E no momento em que ele estava de alta, ele chega para agradecer o diretor do hospital, daquele grande hospital. Ele chega para agradecer. E o diretor do hospital diz para ele: você não tem que agradecer nada a mim. Você tem que agradecer aquela pessoa, apontando para ela. Porque foi ela que lhe salvou a vida. Ela deu a vida por você. Dia e noite, ela lhe salvou a vida. Naquele momento, então, ele caminha na direção dela. E quando ele chega até ela e começa a conversar, e pela fala, ele percebeu o idioma armênio, que ela era armênia. E ele disse: eu percebo que você é armênia. Ela falou: exatamente, eu sou armênia. Eu estive no seu país alguns anos atrás. Ela falou: eu sei que o senhor esteve. O senhor esteve na minha cidade, esteve dentro da minha casa. O senhor matou a minha irmã de 12 anos, entregou para os soldados, para que ela fosse violentada da forma mais feroz possível. Aí ele embranqueceu, começou até a tremer. E ele pergunta para ela: então você me conhecia? Ela diz: sim. Quando me falaram de você, eu sabia. Você sabia que era eu? Sim. E por que você não me matou? Porque eu sou cristã. E eu aprendi com alguém muito importante que deixou relatado, num livro muito importante, que dizia assim: perdoai os vossos inimigos. E eu lhe perdoo, da minha parte está liberada. Aí fica essa questão no ar. Quem conseguiria, diante de uma situação, não essa, ou como essa, ou talvez até uma condição mais inferior, quem conseguiria perdoar? Não é fácil, nós sabemos. Mas o que faz, o que pode promover uma pessoa, transformar uma pessoa,
a não ser essa mensagem, essa estrutura que emana de Deus, via Jesus, e que nós conhecemos como esse evangelho da boa notícia, da boa nova, que tem esse poder transformador, quando verdadeiramente nós nos convertemos, para que nós possamos retirar de nós muitas mágoas, porque aquele que comete o crime, ele não comete o crime para com o outro, é para com ele mesmo. Todo o mal que nós fazemos, nós não fazemos para o outro, nós fazemos para nós mesmos. Então, que se possa pensar cada vez mais a esse respeito. É por esse motivo que o Espiritismo, essa abençoada doutrina que nos foi legada por esse grande e insigne codificador, considerado como apóstolo da era moderna, não veio antes, nem depois, veio no momento certo e nos lega com esse Consolador, com esse Espírito de verdade, prometido por Jesus, que vem para nos dizer coisas novas e, acima de tudo, nos dizer todas as coisas, nos fazer recordar o que ele já havia dito no passado. Então isso nos engrandece, muito mais ainda quando começamos, e nós tivemos esses momentos, a frequentar uma casa, quando nos referimos a uma casa abençoada como essa, como tantas as outras, e no interior de uma casa como esta, o ensejo, a oportunidade de participarmos em estudos. Uma casa como essa, quantos grupos de estudos, os mais variados, que absorvem as pessoas que estão interessadas em aprofundar um pouco mais nessa área desse conhecimento tão fantástico. Então isso nos torna cada vez maiores, mais grandes, aumenta nosso estado de consciência, nosso poder de percepção, nosso poder de uma visão maior, porque é conhecendo a verdade que buscamos nos tornar livres da ignorância. Por esse motivo, então, nós temos e ampliamos cada vez mais essa capacidade de entender as coisas. Então, hoje, nós já vemos um Deus diferente. Vemos um Deus diferente, não da forma como víamos antigamente, e em tempos mais remotos, como um Deus antropomórfico que se comprazia com queima de carnes, de animais, que não tinha nada a ver, porque era um Deus feito à imagem do homem, era o homem que transferia aquilo para ele, mas ele não era isso. Mas hoje nós vemos um Deus diferente. Nós vemos nesse Deus um mar imenso de amor. Nós vemos um mar de oportunidades que se nos abre tantas quantas vezes forem precisas para a nossa retificação. Nós vemos nesse Deus esse mar de misericórdia. Mas se Deus é esse mar, esse imenso mar, com tudo isso, sem limites, Jesus é o farol. É o farol. A finalidade de Jesus é o sinônimo da luz intensa, incomensurável, projetando sobre cada um de nós. E nós sabemos que a finalidade do farol sempre é de projetar luz, principalmente nos locais mais perigosos. Nós vemos isso nos mares, onde se projeta a luz para que os navios, as embarcações, não colidam com os arrecifes de corais, com as pedras, e naufraguem. Mas se Deus é esse mar imenso de amor infinito para com todos nós, Jesus é esse farol alumiando diuturnamente, constantemente sobre cada um de nós. Essa abençoada doutrina, a doutrina dos Espíritos,
O Espiritismo vem demonstrar de forma categórica que nossos corpos nada mais são que pequeninas naves, onde temporariamente nos encontramos embarcados. E confiramos nesse mar revolto, ondas altas, as tempestades, há momentos em que nos vemos sucumbir, mas se cultivarmos a presença desse amigo junto de nós nessa embarcação, ele agirá da mesma forma como agiu lá no mar da Galileia, falando para os ventos, para as ondas altas, para as tempestades, e tudo se acalmará. Então, se Deus é esse mar, Jesus esse farol, estamos navegando, melhor se cultivarmos a presença dele. Mas uma coisa importante, não podemos navegar por navegar, não podemos rodar navegando à deriva de um lado para o outro sem objetivos. É necessário que tenhamos um objetivo. Navegar para onde? Para onde nós queremos ir? Qual a nossa meta, os nossos sonhos, a nossa proposta? Então, além disso tudo, o Evangelho, boa notícia, boa nova, o Evangelho de luz, é a bússola, cuja agulha magnética aponta sempre para o norte do porto seguro, para o porto das bem-aventuranças, preconizada por ele, por esse grande amigo. Então, meus queridos irmãos, é a nossa singela mensagem para esta tarde, mas com os votos que a paz, a proteção de Deus, de Jesus, possa estar sempre junto de nós, de uma forma tão forte, poderosa, que em momento algum tenhamos temor, medo. Não há motivo, se Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que, no tempo e no espaço, esse grande amigo, com certeza, amigo de verdade, nos aguarda de braços abertos para que participemos também dessas bem-aventuranças. Muita paz, muita proteção, muito obrigado.